Com a variação constante do clima, baixas temperaturas e o ar muito seco, crescem, é verdade, os casos de gripes no país. Sabendo disso, o Saúde e Fé quer te ajudar a se prevenir dessa doença através da boa alimentação e da combinação de produtos naturais. Para isso, recebemos hoje aqui no estúdio ele que é farmacêutico, homeopata, com muito carinho, com aquela alegria, com aquela carga de alegria, a gente recebe mais uma vez aqui no Saúde e Fé, o nosso querido Jamar Tejada. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Jamar? Eu também queria aquela musiquinha. Bom dia, farmacêutico! É mais caro aí, é mais Pois caro. é, né? Escuta, então, prevenir gripes através do alimento, a solução está aqui? Ajuda, né? Na verdade, tu pode tratar a gripe quando já estiver com ela ou prevenir. Na verdade, uma boa alimentação, né, Frei, que a gente sempre fala isso, fortalece, né? Fortalece. Mas existem alguns ativos que a gente pode fazer uso e tomar alguns cuidados em casa que podem melhorar bem essa qualidade de vida, né? Ainda mais agora com esse tempo tão instável, né? Esses dias eu acordei 7 horas da manhã, estava um sol, estava tão calor em São Paulo que eu liguei o ar-condicionado. Quando eu desci, já estava tipo frio, eu achei que estava em Porto Alegre. Então não dá para entender. Essa mudança e essa instabilidade não é qualquer um que nossa segura. saúde, né? Pois é. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Vamos lá, dá licença aqui. Que maravilha. Gente, o nosso convidado já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé, Jamar Tejada, nosso farmacêutico homeopata, que entende das propriedades das frutas, das verduras e tudo aquilo que a natureza oferece, está aqui. E ele vai juntar todas essas informações para nos ajudar aí a cuidar mais e melhor da nossa saúde, prevenindo das gripes. Por onde que a gente começa, Jamar? Começa o que acontece com o nosso organismo exposto a essas variações tão grandes de temperaturas? O que acontece? O que fica debilitado? Bom, essa queda, né, de temperatura, toda essa instabilidade, na verdade, a gente fala temperatura, mas é tudo junto, né? A gente vê que nessa época muita gente está sofrendo de rinite, sinusite, todas as ites, né? Por quê? Porque o frio em excesso, a mudança de temperatura, às vezes também o calor em excesso, tudo aquilo que é em excesso, que dá essa quebra, acaba destabilizando. Então, assim, o segredo é a gente sempre manter um corpo, tentar manter essa estabilidade. Primeira coisa que eu sempre citei aqui, que é essa questão dos alimentos, né, da gente se alimentar bem. Por mais que a gente tome uma vitamina, né, alguma coisa pronta, a gente tem que ter uma alimentação para dar base, a gente precisa das fibras. Tem muita gente, eu vejo assim, muita gente que pensa, não preciso ficar me alimentando de frutas, de verduras, de legumes, porque eu posso tomar a capsulazinha, né, o multivitamínico. E está errado. Na verdade, quando está na fruta, na verdura, no que for, né, no alimento ao natural, a estabilidade da vitamina é muito melhor. Né? É uma coisa mais orgânica, o corpo da gente foi feito para absorver dessa forma. Então a gente não pode pensar assim, eu estou com uma gripe, eu estou com sinusite, eu tenho que ser pontual. Eu estou com uma gripe, eu vou tomar lá um medicamento que é específico para a gripe. O que tu vai estar tomando é uma dose de anti-inflamatório, né? Uma dose de medicamentos que acabam sendo mais químicos, tanto melhora um ponto e piora 2. Quer dizer que então a gente só procura solução quando o problema já se instalou. Já está acontecendo, né? Então a gente tem que aprender assim, a ter uma visão mais farmacêutica da coisa. A gente tem que começar a olhar os alimentos com esse fundo medicamentoso. Eu, né, já olho assim, eu sei que a pessoa está olhando um abacaxi e está pensando, é aquele gosto ácido do abacaxi. Eu já olho. Juro por Deus que eu penso assim, olha assim, nossa, a bromelina hoje vai me fazer bem. Então eu já olho assim, meu prato é meio esquisito. Eu olhava o prato da minha mãe, quando eu era mais moleque, né? Agora, né, logo, faz pouco tempo. E aí eu olhava o prato da minha mãe. Continua, né? E minha mãe fazia umas preparações meio estranhas, assim. Eu lembro que minha mãe botava no prato, assim, feijão, mamão. E eu ficava, o que tem a ver o feijão com mamão, sabe? Tipo, parecia comida, tipo... Tá doida, né? Comendo feijão e mamão. E aí... É Vera? É a dona Vera, né? E agora eu tô vendo que eu fiquei assim, tipo, eu sou pior que ela, né? Então eu faço essa mistura que eu tenho um pouco de... Quando eu tô no buffet, as pessoas ficam me olhando assim, tipo, que esquisito essa pessoa, né? Porque realmente tu tem que aprender a olhar os alimentos com essa questão mais
química, né? Mas mais farmacêutica. o resto dos mortais não tem essa visão, porque não tem esse conhecimento. Mas independe do conhecimento. A gente tem que começar assim. Hoje o acesso é tão grande, né, Frei? É só eu falar, a preguiça é o pior. Né? Porque, pelo amor de Deus, é só acessar lá, por exemplo, o meu nome já tem um monte de interesse. É só escutar, né? Não o meu, tem várias pesquisas, vários estudos. Então, assim, a gente tem que aprender a aproveitar e não deixar o mal, tipo, quando já estiver com problema, para se cuidar. A gripe, por exemplo, a baixa da imunidade, também está muito relacionada à questão da microbiota, que eu sempre falo, né? Recapitulando, a microbiota são os micro-organismos que temos. Isso. Né? A nossa microbiota é a população, a nossa flora intestinal. Uma flora intestinal saudável, você cria uma barreira de proteção. Hoje eu trato muitas pessoas com sinusite e rinite pela flora intestinal. Pô, mas o que tem a ver? Primeiro, a gente tem um sistema de mucosas que essas bactérias do bem, os probióticos, né? Eles são... eles passam por dentro do nosso corpo, eles viajam dentro do nosso corpo. Apesar da ação ser mais intestinal, ele acaba tendo essa ação total no nosso organismo. Então, existem probióticos que atuam mais a nível... de inflamações, outros que... Bom, a gente pode tratar hoje com probiótico, até candidíase, rinite, sinusite, depressão, que a gente já citou aqui. Mas, assim, quando a gente está pensando em blindar a nossa imunidade para gripe, né, contra esses vírus, bactérias, micro-organismos em geral, ponto número 1, pensar nessa questão de antirradicais livres. Tudo aquilo que for antirradical livre. O que os radicais livres, primeiro, o que são? Né? A gente pensa um radical, ele é radical. Tá. O negócio é nervoso. E ele está livre. Boa coisa não é. Tá. Né? Tá solto aí. Tem um radical livre solto por aí. Então, o que o corpo da gente tem que fazer? Ele tem que sequestrar, tem que quebrar esse radical livre. Então, existem alimentos que quebram essas moléculas livres, desses radicais aí, vão deixar elas mais estáveis. Então, assim, a vitamina C é um super potente antioxidante, antirradical livre. Mas eu posso tomar todo dia? Como é que é? Eu busco... hoje tem as vitaminas C que você compra processadas, tem as vitaminas C que você busca nos alimentos, nas frutas? É que, assim, a vitamina C vai continuar sendo vitamina C, mas é que nas frutas ela tem uma estabilidade até melhor. Tá? É óbvio que quando a gente corta uma fruta, tu já está perdendo ali para aquela oxida muito rápido. Mas, por exemplo, a gente nem pensa, né? O abacaxi. O abacaxi é rico em vitamina C, mas ele também tem outros medicamentos nessa fruta. Né? A bromelina, que eu sempre cito, é um dos principais. Para que serve? A bromelina para questões digestivas, ela atua também como radical livre. Então, tu não está tratando só... Jamar, eu posso, por exemplo, estar tomando um suco de abacaxi e estar tratando a gripe? Sim. Claro, está né? As pessoas não pensam assim, tipo, eu posso estar comendo um bife e um bife acebolado com bastante alho e estar tratando a gripe. Eu posso estar tomando um suco de frutas vermelho e estar... Então, em vez de você dar um chá para a pessoa, você pode dar um suco. Uma criança, por exemplo, né, que não gosta de chá. Então, dá para ela um suco vermelho, né? Um suco com bastante frutas vermelhas, laranjas, né? Beta-caroteno, vitamina C. Quanto mais antioxidante, tudo que é antioxidante é anti-inflamatório. A ideia, então, acho que para quem está em casa acompanhando e está preparando o almoço, de repente vai incluir isso no almoço, a ideia é potencializar o nosso organismo. Porque nós temos, Jamar, uma temperatura. Né? Você falou assim, às 7 horas estava calor e depois desceu... Nós temos uma temperatura. Qual é a temperatura normal do nosso corpo? 36,8, isso varia, sabia? Até 37. Até da raça, né? Isso varia bastante. Até eu brinco, né? Aquela pessoa que tem o sangue mais quente é a pessoa que tende a ter mais piolho, né? Sabia? Aquela que o mosquito vai mudar, porque vai picar, porque tem uma temperatura um pouquinho, alguns centímetros mais alta. Tá mais quente. Sabe, tem gente que senta assim, você não vem nem... e outro geralmente essa pessoa é um pouco mais aquecida. Né? Então, mas assim, a temperatura da gente não só a temperatura, mas a gente pensa muito hoje assim, a questão do estresse, né? O cortisol. O cortisol tem uma relação também com gripe e tal. Por quê? Quando você está mais estressado, por que tu tende a ficar mais doente? Porque você desequilibra muito esse nível de cortisol.
E por que você tende a ter mais problema de sinusite e rinite à noite? Porque à noite o corpo da gente fica mais estabilizado. Relaxa. E quando o corpo relaxa, tu baixa os níveis de cortisol. Então, quando baixa o nível de cortisol, o que é o cortisol? Ele é um corticoide, ele é um anti-inflamatório natural. Então, à noite, as pessoas que têm já rinite e sinusite tendem a agravar o caso. Entendi. Então, a gente tem que pensar assim, em algumas coisas. Vamos falar mais, né, nesses pontos. Eu te falo a gripe, mas vamos entrar nesses 3 que são os principais, né? Número 1 dos erros, né? Já pode começar a falar? Claro, por favor. Só não esqueça de citar isso um pouco, porque as pessoas em casa estão vendo essa mesada assim, essa mesa aqui repleta de folhas, tem até, acho que eucalipto aqui, né? Isso aí tá uma oferenda, né? Assim, ó, o primeiro fato é a gente cuidar essa questão da hidratação. É muito importante. Opa. Não só pela gripe, mas um corpo hidratado é um corpo bem mais blindado. A gente tem que imaginar, as pessoas fazem tudo errado. Eu fico olhando assim, né? A criatura quer perder peso, aí acha assim, eu vou parar, não posso nem beber água porque eu engordo. E para de beber água. Quanto mais toxina no teu organismo, quanto menos bebe água, mais toxina tu vai acumular. Porque o corpo da gente pensa assim, não está entrando água, eu vou ter que segurar essa água quando eu tiver. E a pouca que tu tem está cheia de toxinas. Né? Então, tu vê... Então, quanto mais água se toma, mais libera, o rim trabalha. Exato. Né? E por que a pessoa, quando está fazendo aí uma dieta, né, quando mudou muito esse metabolismo, tende a ficar mais fraca, né, imunologicamente falando? Porque ela tem esse desequilíbrio de sais, de água, isso aí também dá uma queda no nível de cortisol, tudo muda. Então, assim, muita hidratação. Quando a gente está com esse ar mais seco, do frio, tu acaba fazendo com que os teus pelos nasais, eles fiquem mais enrijecidos. E ele não tem essa mobilidade. Certo. E ele serve como um filtro. Tem aquelas criaturas que acham horroroso, né? Claro, não vai ficar com um tufo de pelo, né? Claro. Mas aquele pelinho tem um objetivo. Ele está ali como um filtro. Claro, é um filtro Então, quando você tem... está muito frio, ele fica muito estático. Fica aquela, né? E aí faz com que entre mais micro-organismos. Então, tu fazer uma inalação, tá com a tua mucosa mais hidratada, principalmente tomando água, né? Só usando descongestionante nasal, não é essa a questão. É você hidratando. Então, o vapor de água é uma coisa interessante? Né? Deixar plantas no ambiente. Então, hidratação, plantas no ambiente, umidificar o ambiente. A gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa é tu umidificar o ambiente tendo plantas. Dracena, aquela palmeirinha de jardim, lírio, que mais? A babosa, são plantas que espalhar seguram... o quê? Na casa? Isso. Sabe? Pessoas que têm muito rinite, sinusite, é interessante deixar bastante plantas no ambiente. Essas plantas, principalmente, não só por elas desintoxicarem a poluição, mas também, elas filtram o ar, mas também pela essa questão de umidade. Tu vai ver Tem que o gente ambiente... que gosta de colocar uma jarra, um balde de água no quarto. Isso ajuda? Isso ajuda a equilibrar a temperatura? Se ela estiver, tu colocar ali a água fervendo, ela vai aumentar, mas logo para essa umidade, né? Não é uma coisa que vai ficar... Inclusive tem aqui, doutor. A gente botou aí colocou essa água, mas ela começa a esfriar, então já parou esse vapor de sair. O problema desses aparelhinhos, né, de umidificação é se tu não fizer a limpeza, aquilo ali vai encher de bactérias. E aí você está com aquela bactéria voando. A todo momento voando. Tu pode perceber que pessoas que não fazem esse tipo de limpeza tendem a agravar mais rinite e sinusite. Então, em vez de estar ajudando, está prejudicando. Eu sou a favor das plantas. Pode fazer ali agora com esse problema da Amazônia, né? Então, já traz a Amazônia para dentro de casa. Tu vai ter um ambiente bem mais umidificado e mais livre de poluentes. Então, hidratar, ambientar o máximo com folhagens e plantas, etc. E o terceiro, você falou? Não me lembro. Você falou que tinha 3 pontos. Assim. Mas vamos lá. Hidratação. Hidratação, deixar a umidificação. Foram esses 2. Aí a umidificação pode ser com plantas, pode até ser com a água, né? E bebendo bastante. Só para a gente mostrar para quem está em casa, assim, você trouxe algumas plantas, frutas, água, folhas, enfim, raízes. Isso tudo... Né? São fundamentais, mel, coco, isso
previne? São preventivos e para tratamento, né? O abacaxi, eu adoro abacaxi, acho que é uma coisa gostosa até para fazer em casa, né, para as crianças. Não é só o preparo do suco, pode ser um suco de abacaxi com hortelã. Suco de abacaxi, né, com hortelã é maravilhoso. Pelo amor de Deus, não deixa ele bravo. Tem o limão bravo, quem não deixa ele bravo, não coloque açúcar, é isso? Pois é, né? Nem vou falar da questão do açúcar, mas assim, ó, o abacaxi, você pode cortar as rodelas como estão cortadas aqui, colocar numa frigideira e começar tipo, como se fosse fazer uma tostada. Ele vai começar a soltar a água dele. Tá. E quando ele solta essa água, aquilo ali está rico em... Água. A água não é colocar mais água. Você pode colocar um pouquinho. É a própria água natural dele. A água natural dele. Tá. E aí você pega essa água que está ali e pode preparar o chá, né? Tipo, vai ser um chá, um chá-suco, né? Suchá. A pessoa quer colocar um pouquinho no suco, algo doce. Posso colocar uma pitadinha de mel? Pode. O mel... O mel é rico em vitamina C. A gente tem que cuidar se é um mel bom, né? Um mel de qualidade. Mas o mel, ele é cheio de propriedades antibactericidas. Olha só. Então, tu pode fazer gargarejo, tu pode... Em demasia, não é muito interessante. O coco, tem muita gente que está assim, prefira, evite óleo vegetal e pode até um ovo com coco, colocar na frigideira. Isso... Olha, é que o coco, ele tem um ácido chamado ácido caprílico e o ácido láurico. Esses dois ácidos que tem no coco, eles são muito antimicro-organismos, bactericida. Então, assim, você pode fazer gargarejo com óleo de coco, você bota um pouco, tipo 2 colheres com um pouco de água quente e faz gargarejo. Tá. Em vez de fazer gargarejo, que as pessoas fazem, né, com poejo, com esse tipo de planta, você pode fazer essa limpeza com o próprio coco. Se engolir não tem problema, né, que o coco também tem essas propriedades benéficas. Comer o coco, isso ajuda bastante? Também tem, continua tendo, né? É que quando ele está já nessa forma mais pastosa, ele consegue ter uma quantidade maior desses ácidos, então ele tem uma estabilidade melhor, do que no coco in natura. E assim que eu acho interessante, né, Frei? As pessoas às vezes colhem a planta do jardim para fazer já o chá. Por exemplo, aqui, né? A gente tem aqui a folha de eucalipto, ela foi recém-colhida, ela vai ter uma propriedade melhor do que a folha seca de quem compra? Ela vai continuar tendo as mesmas propriedades, mas quando a folha está seca, ela consegue liberar mais facilmente o princípio ativo. Então aqui ele tem o eucaliptol, tem vários ativos que são, né, são antivirais, são antimicrobianos. Então, quanto mais seco, mais fácil libera esses ativos. Quanto mais seco? Isso. Por isso que tem cascas secas e plantas ressecadas ali? Quase sempre comprar seco por essa. Não é porque, né, desidratou, vou pegar uma in natura. Não é essa a questão. Uma coisa que é interessante para quem tem essas plantas em casa é fazer o seguinte: você pode dar uma surra na planta. A surra que você dá com varinha vai liberar mais ativos, tá? Então parece Mas vai liberar, desaparecer ou permanece? Não, vai permanecer. Okay. O que acontece? Vamos supor lá, se você quer usar lá a sua aça-peixe, né? Então você tem lá o teu aça-peixe em casa, você pode pegar uma varinha, parece coisa de louco, né? A pessoa pensa, gente, está dando uma surra no aça-peixe. Você dá uma batida lá todos os dias na planta. O que vai acontecer? Essa planta vai ficar um pouco mais machucada. Okay. Quando a planta está machucada, ela acaba liberando mais princípio ativo como proteção. Entendi. Então, quase sempre... Mais bem faz. Isso. Então, ela vai ficar mais carregada. Isso não autoriza você pegar o jardim do seu vizinho lá e detonar, né? O vizinho vai achar meio estranho. A pessoa chegar lá com uma vara batendo em tudo. O que é isso? Liberação de princípio ativo, não? Mas ele libera mais, entendeu? Eu achei tão interessante isso, né? Porque... E as pessoas têm uma mania errada. Elas pegam, por exemplo, a planta tem a tendência de pegar a mais novinha. A mais novinha, ela é mais tóxica. Entendi. Tá? Porque a gente sempre tem que ter preferência por escolher as folhas que estão mais já adultas, okay, tá? A gente pensa, mais novinha, mais bonitinha. Aí, nesse caso, a experiência vale. Vale. A experiência vale. Doutor Jamar, entra aqui, a nossa salinha da saúde, da fé, viu? Então, o que falamos até agora? Não precisa repetir tudo. Não. Muita coisa. Ou seja, para prevenção da gripe, de repente a solução está dentro de casa, é isso, né? Está, né?
uma alimentação adequada, né? Uma alimentação rica em vitaminas, bastante hidratação, um ambiente limpo. Isso quer dizer, ou seja, também é fundamental a higiene, a limpeza das mãos, isso é fundamental. Eu sou meio aquele neurótico, né? Tipo, eu sou aquele que sobe a escada rolante sem se encostar, abre a porta do banheiro com o pé. Entendi. Parece nóia, mas a gente vive hoje num ambiente com muita sujeira, né? Eu falo sujeira cheia de micro-organismos prejudiciais. Então, quanto mais você conseguir se afastar disso, melhor. As pessoas esquecem, às vezes, né, que uma limpeza básica, água e sabão, pode ser um medicamento aí para várias moléstias. Um álcool gel na bolsa, etc. Né? Doutor, estão chegando perguntas aqui, as pessoas também estão interessadas, querem compartilhar conosco, querem participar. A Karina Rocha, de São Paulo, capital. Obrigado, Karina, bom dia para você. Que bom que você está conosco, Karina. Deus te abençoe, viu, querida? Bom dia, doutor. Gostaria de saber qual chá é bom para a gripe forte, aí pergunta a nossa amiga Karina. Oi, Karina. Na verdade, o quentinho do chá já faz bem à saúde, tá? Aquele calorzinho já estabiliza bastante porque ele acaba hidratando. Só a umidade do chá já passa pelas vias aéreas e já melhora a gripe em si. Mas todo aquele chá que for rico em flavonoides, né? Por exemplo, um chá verde pode ser para gripe também? Pode. Né? Porque ele é rico em flavonoides, então você está pensando em emagrecimento, mas também está lutando antirradicais livres, logo ele faz bem para a gripe. Poxa, mas então eu vou tomar só um chá verde? Não, tem os mais específicos, como o açapeixe, tem o eucalipto, por causa do eucaliptol, do mentol, o que mais? O jatobá, existem várias. E esse de limão, chá de limão, folha chá de limão, folha de laranja. Chá de abacaxi. A gente tem que cuidar, até a gente citou aqui bastante o abacaxi. O abacaxi é ótimo para gripe, mas tem que ser um abacaxi orgânico, porque se for um abacaxi, assim como também a planta, né? Cuidem bem essa questão de onde vão pegar essa planta para fazer o chá, porque se for uma planta de beira de estrada cheia de poluentes, vai estar agravando o problema. Tá. Mas o melhor chá, com certeza, é a boa alimentação. É melhor do que chá. Que maravilha, viu? A Roberta Santos, de Rio de Janeiro. Obrigado, Roberta, acompanhando aqui o Saúde e Fé. Que Deus abençoe. É verdade que o alho é um alimento que ajuda a combater a gripe? Pergunta a Roberta, doutor. O alho, né, não só a gripe, como também espanta vampiros. Por quê? Né? Essa questão do mal-olhado, né, do que ele espanta mal-olhado. O alho, ele tem uma substância chamada alicina. E essa alicina é uma substância muito forte, muito potente, antibacteriana, né, bactericida. Então, assim, não adianta pegar o alho in natura e ingerir o alho. Então, você tem que dar uma espremidinha ali, tem que dar uma machucadinha. Despertar o princípio ativo dele. Isso. Se você não quebrar o alho, você não... É uma reação química que acontece. Então, você tem que dar aquela massa, né? Aquela, como é que se chama? Sovar uma amassadinha mesmo no alho para liberar essa alicina. E aí ela vai estar dando efeito. O chá pode ser feito, é muito bom o chá de alho, né? Quer dizer, bom não o gosto, mas é boa propriedade, mas não deixe a água muito fervente. Se a água estiver muito fervente, você vai perder as propriedades. Isso vale também para os outros chás. Não pode passar lá de 70 graus, 50 graus, muito quente, você vai perder as propriedades. E não tomar depois de 24 horas. Já citei isso aqui, né, Frei? Okay, claro. As pessoas têm preguiça, né, de deixar o chá, ainda mais está gripado, não quer levantar, já fiz, vai ser aquele mesmo. Não, gente, porque senão vai virar uma colônia de bactérias. E importante que você daqui um pouquinho começa o almoço, inclua também uma cebolinha, um alhozinho aí na sua refeição de hoje, no seu cardápio de hoje. É simples, barato e faz bem, né? Super. Eu adoro fazer aquele arroz, é alho no arroz, né? Não é arroz com alho. E tu tá ali também se protegendo. A gente tem que desmistificar essa questão de que só chá é bom para gripe. Não, um bife acebolado, né, um arroz com bastante cebola, com bastante alho, você também está se tratando para gripe. Ao invés de dar só aquela sopinha, dá para o seu filho lá um arroz carregado no alho, ele está se tratando também. Tá vendo? Olha, são dicas que de repente você vai se prevenindo. A Cíntia Liberato, de São Paulo, capital. Bom dia, Cíntia. Deus te abençoe. Que bom que você está acompanhando aqui o Saúde e Fé. Você tem bom gosto, viu, Cíntia? Aliás, aqui quem acompanha a TV Aparecida é porque tem bom gosto, quer aprender, viu? Olá, Frei. Olá, Jamar. Estou com gripe, tossindo bastante. O que posso fazer em casa para aliviar o catarro? Pergunta a Cíntia, doutor. Oi, Cíntia.
Bom, para liberar esse catarro, é tudo aquilo que for anti-inflamatório, né? Tratar essa inflamação. Então, tudo aquilo que for anti-radicais livres, como eu tinha citado antes, ajuda. É óbvio que tem algumas plantas que têm uma propriedade mais forte, vamos dizer assim, mas o alho, fazer gargarejo, né, com alho, com o própolis, a propolis do própolis é ótima. Aquele própolis, tem própolis o líquido, etc., tem aquelas gotinhas. Sim, pode ser. Fazer gargarejo, tá? Okay. Pode ingerir também, pode, mas não em excesso, né? O própolis são algumas gotas, se for o própolis puro, são algumas gotas só, senão você vai estar prejudicando a tua microbiota. E aí prejudica a microbiota, vai agravar mais a gripe também, okay, tá? Então, uma boa alimentação, como eu sempre citei, tu pode pegar e... O que a gente pode, assim, tratar de maneira mais rápida? Sempre hidratando muito. Quanto mais hidratado tiver a tua mucosa, mais rápido você vai conseguir expelir esse catarro, esse muco. A Maria das Dores, de Lorena, São Paulo. Obrigado, dona Maria das Dores. Que bom que a senhora está conosco também, acompanhando aqui o Saúde e Fé. Quando coloco açúcar no chá, ele perde um pouco os benefícios? Dona Maria, eu vou brigar com a senhora. Não faça isso. Não desestabilize seu chá. O objetivo do chá que você está tomando ali, daquela propriedade medicinal, é porque ele está ali cheio dos princípios de medicamento. Se você colocar ali uma outra molécula de glicose, vai virar ali uma sopa de nutrientes que a gente não sabe que bicho que vai resultar. Então, se é para tomar chá, não adoce, tome ele in natura. Não é que o chá é muito assim, mas poxa, você vai colocar o açúcar, vai perder a propriedade? Tu não vai. Mas, né, a gente sabe, aquele docinho é um doce veneno. Que maravilha, gente. A gente sabe que nós temos a nossa temperatura corpórea, enfim, até 36, 37 graus. Então, se abrigar bem, acima de tudo, manter essa regulagem, manter também a limpeza das mãos, do ambiente, etc. E hoje aprendemos que a solução, o melhor remédio está dentro de casa. Uma boa alimentação equilibrada, saudável, rica, como a gente aprendeu hoje, é uma maneira não de tratar só o momento do episódio da gripe, mas nos ajuda a prevenir no dia a dia. No dia a dia, o nosso corpo vai fortalecendo, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar mais uma vez com ele, o Jamar Tejada, farmacêutico homeopata. Quem quiser entrar em contato, siga, porque eu sigo, viu? @Tejarde, né, que é o Instagram, @Tejarde, e tem um site tejardeando.com.br. Tá lá também dicas, ele escreve bastante, gosta de escrever, então vai lá, porque a gente aprende bastante, viu? Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Agora tá todas as crianças me xingando que vão comer alho. Reza por mim, né? Porque essa vibração das crianças hoje não vai ser fácil. Posso rezar, então? Pode, obrigado, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigado. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no Saúde e Fé, viu, doutor? Muito obrigado, viu?